Boa noite. Boa noite. Hoje eu quero convidar você para você meditar junto comigo na palavra de Deus, aonde Ele nos chama para nós nos posicionarmos na nossa geração. Eu vejo que a igreja está concordando muito com o pecado que nós vemos no mundo. E a palavra de Deus diz que uma geração anuncia a uma outra geração a grandiosidade do Senhor. Pode parecer que está tudo muito bom, está tudo muito correto, mas nós estamos percebendo que aos poucos a igreja está pensando como o mundo pensa. Então nós temos que ser uma força contra o pecado. O pecado, ele destrói, ele mata, ele está roubando a vida de Deus que existe em nós. Então, se você não começar a ficar muito atento, muito atenta à maneira como você está aceitando os valores do mundo, quando você se deixa seduzir pelos valores do mundo, você vai descobrir que lentamente você vai pensando que pecado é preconceito. Pecado não é preconceito, pecado é pecado. E você tem que dar nome ao pecado. É por isso que quando eu faço uma coisa errada, Deus fala: Rita, chama o pecado pelo nome. Porque no dia que você se arrependeu, eu apaguei, eu não lembro mais. Então, todas as vezes que fazemos alguma coisa errada, temos que trazer à memória que existe um sangue que nos purifica de todo o pecado. Você não deve ser um pai moderno, uma mãe moderna. Você tem que ser um pai segundo a palavra de Deus. Você não tem que desejar ser amigo do teu filho. Você tem que desejar ser um exemplo de fé para o teu filho. Você tem que desejar que o seu filho leia em você o evangelho poderoso de Jesus. Uma geração treina outra geração. Uma geração ensina outra geração. E tem que ser assim com você e comigo. Porque nós vamos ver na palavra que as gerações que não foram treinadas, que não foram ensinadas, foi um desastre. Eu não quero que a minha geração, que se aproxima, que está vindo, seja um desastre. Eu quero que a próxima geração, depois de mim, seja uma geração poderosa. Eu preciso que você esteja junto comigo, num só pensamento, num só coração. Não só comigo, junto com a palavra, com a verdade de Deus. Porque é maravilhoso quando você se torna uma avó segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus. Quando você começa a entender quem você se tornou em Cristo. Porque senão os nossos filhos, netos, bisnetos serão destruídos. Eu vejo quanto as crianças estão sendo destruídas nessa geração. Porque os pais cristãos não estão atentos às necessidades dos seus filhos. Nós não podemos ser egoístas. Você escolheu casar. Você escolheu ter filhos. Você escolheu, ninguém te obrigou. Com certeza ninguém te obrigou. Existe uma responsabilidade. E quando nós nos isentamos das responsabilidades, tem problema. Os problemas começam a acontecer. Deus conta com você e comigo. Não só em um momento como esse. Aqui estamos para adorar, para ler a palavra. E é maravilhoso estar junto, um encorajando o outro. Mas lá fora, você tem que ser uma carta lida. Dentro da sua casa, se posicionando contra o pecado. Mas para isso, nós temos que aprender aquilo que Paulo falou para Timóteo. Timóteo era muito jovem. E Paulo estava deixando essa vida. Estava chegando a hora que ele iria ser realmente sacrificado. Ele disse: Timóteo, você é muito jovem. Você é um jovem pastor de uma grande congregação. Eu sei que depois da minha morte, da minha partida, lobos ferozes vão entrar no meio da congregação.
E você precisa encontrar homens idôneos, homens tementes a Deus. Ensine a eles a doutrina correta, a sã doutrina. Mas primeiro, Timóteo, você precisa guardar e praticar a doutrina com você. Se você guardar a doutrina e praticá-la na sua vida, você vai se salvar e vai salvar as pessoas que estão te ouvindo. Então, qual é a mensagem dessa noite? Você precisa praticar a sã doutrina para você. Você ora, você busca Deus, você faz a escolha correta. Se você proceder assim, tudo vai ser mudado. Tudo será transformado, porque você escolheu amar a Deus. Você escolheu a Deus acima de todas as coisas. Porque existe uma maneira para o seu casamento, segundo a palavra. Existe uma maneira para o teu negócio, para a educação dos teus filhos, segundo a palavra. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher de Samaria, está lá no Evangelho de João, e aquela samaritana, quando encontrou com Jesus a verdade, ele disse a ela: olha, busque teu marido, chama teu marido. Eu quero conversar com você, chama teu marido. Diante da verdade, ela olhou para ela mesma e ela disse para ele: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Falastes bem, o quinto com quem você está não é teu marido. Ela era uma mulher que ficava, nunca casava. Ficar, morar junto não é casamento. Não é casamento. Não é teu sogro, não é tua sogra. Não é teu marido, não é tua esposa. Existe uma verdade bem estabelecida. Casamento é do coração de Deus. Então não fique acobertando relacionamentos que você sabe que não é real, não é verdadeiro. Cada um de nós faz as suas próprias escolhas. Você não tem culpa das escolhas do seu filho ou da sua filha. Mas o seu filho e a sua filha precisam saber como você pensa. Você tem que se posicionar na verdade. Porque só assim as nossas gerações vão saber como Deus pensa, como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é glorioso, grandioso. Você não vai pagar pelo pecado do seu filho. Você não vai também facilitar para o teu filho para que ele peque. Você não vai pagar uma viagem para o seu filho passear com a namorada, que não é a esposa dele, não com o seu dinheiro, porque o seu dinheiro é santo. Não dá para fazer vista grossa. A verdade tem que ser bem estabelecida. E se nós não nos posicionarmos em relação a tudo que a palavra de Deus diz, você nunca vai avançar. Porque Deus não anda com a mentira, Deus é a verdade. Deus só pode operar na sua vida e na minha vida por meio da verdade. Rita, você é perfeita, você não tem falhas? Tenho muitas falhas. Não são poucas. Mas eu não aceito as minhas falhas como parte de mim. Eu luto contra elas. E o que você faz? Eu jejuo. Eu confesso a palavra para mim. Eu oro no Espírito. Eu levanto e continuo. Porque eu sei que um dia será dia perfeito. Eu sei que o meu Pai me ama. Eu sei que Ele não é contra mim. Eu sei que Ele espera que eu me posicione todos os dias na verdade. Não é brigando, não é batendo boca. É andando na verdade. É você ajudar o outro. Ajude teu amigo. De que como você faz? Se posicionando na verdade. Não fique distraído com as coisas do mundo. Porque tudo no mundo passa, menos a palavra de Deus. E nós estamos indo para a eternidade. Pensa comigo. Todos os prazeres da terra são transitórios, passageiros.
estão passando e vão passar. O homem mais rico desse planeta, um dia ele vai deixar o planeta. E se ele não nasceu de novo, ele estará perdido por toda a eternidade. Isso é muito sério. Nós não podemos cauterizar a nossa mente, achar que... Porque eu pensava assim, quando eu morrer, Deus sabe. Se ele acha que eu mereço um bom lugar, se ele acha que eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Eu acho que, pelo menos eu acho que eu vou cair no purgatório. Só que purgatório não existe. É uma doutrina de uma religião. Não existe purgatório. Não é bíblico. É céu ou inferno. E quem escolhe? Você escolhe. É você que escolhe. É você que tem o poder de se tornar filho ou filha do Deus Altíssimo. Deus já escolheu que você faça parte da família dele. Agora você vai ter que escolher. Então vamos orar nessa noite. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é bom. Porque nessa noite o Senhor quer te encorajar como Ele quer me encorajar. A sermos para essa geração sal, luz para eles. E só tem um jeito. De você fazer morrer os desejos da sua carne. É você colocar em morte a sua carne, os prazeres dela. Porque ela te puxa para o pecado. Ela nunca será salva, nunca. O nosso corpo, essa veste adâmica que eu estou vestindo, é o meu problema. Porque a Rita, nascida de Deus, é justa. Ela ama o Senhor. As minhas guerras, os meus conflitos, é com essa veste adâmica que está sobre mim. Eu tenho que colocá-la em morte todos os dias. Então vamos orar nessa noite. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial porque Ele é bom. Eu quero que você alegre seu coração. Porque Deus não é contra você, Deus é por você, Deus quer te ajudar, Ele quer responder à tua oração. Ele quer te dar vitória. Mas só tem um jeito. Se você caminhar na luz com Ele, se você começar a se levantar e não compactuar com aquilo que não é certo, é você com você. É você sinalizar para o mundo como você pensa, como que você anda. Isso é a verdade, e a verdade é libertadora. Pai, nessa noite eu te dou graças. Eu te dou graças nessa noite pela tua fidelidade, pela tua bondade. Eu te dou graças pela tua palavra, Pai, ministrada nessa noite, palavra que nos levanta, palavra que quebra jugo, palavra libertadora, palavra libertadora, palavra que nos faz andar sobre as águas, palavra, Pai, que nos encoraja, palavra que nos faz saltar muralhas. Muito obrigada por essa noite, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é real, que o Senhor nos ama. Muito obrigada, Pai, pela palavra libertadora que será ministrada aos nossos corações nessa noite. Pai, começa comigo nessa noite. Que seja uma palavra libertadora para mim. Que seja uma palavra libertadora para cada pessoa que está comigo nessa noite, Pai. Porque nós somos geração bendita, sacerdócio do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tu és o nosso bom pastor e nada irá nos faltar. Tu és aquele que nos levanta, Tu és aquele que nos faz andar altaneiramente. Tu és aquele que nos encoraja. Tu és a nossa força nessa noite, Pai. Tu és a nossa força. Tu és tudo para nós. A nossa casa não irá se perder. Nós temos uma promessa poderosa. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Muito obrigada, Pai, porque é o Senhor que levanta no meio da igreja homens e mulheres corajosos, tementes ao Senhor. Muito obrigada, Pai, porque um dia fizemos a boa escolha. Um dia nós aceitamos ao Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Toda a operação das trevas seja nada na mente de cada um que está comigo nessa noite, Pai.
porque não há mais condenação sobre nós, não há mais condenação sobre nós. A tua palavra, Pai, é libertadora. Jesus pagou um alto preço por nós. E o nosso coração se alegra nessa noite, porque podemos dormir e levantar em paz. Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força, Senhor. E nós anunciamos a uma outra geração que Tu és um Deus bom, que Tu és fiel, que Tu és Deus de milagre, que Tu és Deus de poder e de glória. Muito obrigada, Pai, porque os nossos pés estão sobre a rocha. Nós estamos construindo a nossa vida, Pai, sobre a Tua palavra. E sobre a Tua palavra lançamos a rede ao mar nessa noite. E nós colhemos, Pai, muitos frutos, muitos peixes. Nós prosperamos porque Tu és a nossa prosperidade. Nós andamos protegidos porque Tu és a nossa proteção. Tu és aquele que nos dá uma palavra, que nos orienta, que nos levanta. Tu és a nossa alegria, Senhor, Tu és a nossa força. Nós Te amamos, Jesus, Te amamos, Jesus. Tu és tudo para nós. Nós Te amamos, força nossa, amado nosso, Deus maravilhoso, príncipe da paz. Tu és maravilhoso, conselheiro. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos perdoa. Tu és o Senhor que nos levanta, que nos acolhe. Tu és aquele que quebra jugo. Muito obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa, aonde nós sabemos que aquele que nos chamou é poderoso e fará por nós sempre infinitamente mais, infinitamente mais. Oh, aleluia! Glória a Jesus, porque Ele vive. Oh, glória! Podemos crer no amanhã. Salmo 102. Como que você pode construir a sua vida sobre a rocha? Como que você pode, a sua casa construída sobre a rocha, ser um testemunho poderoso para a tua geração? Como? Jesus conta aquela parábola no finalzinho de Mateus 7. Mateus 5, 6 e 7 é uma pregação só de Jesus. É uma pregação maravilhosa, é um sermão único. E ele termina falando sobre céu e inferno. E termina falando sobre aquela pessoa que escolheu construir a sua vida, a sua casa sobre a rocha. A rocha, as pessoas acham que a rocha é Jesus. A rocha é a fala de Jesus, é o conselho dele para você. Aquela pessoa que ouve o que Jesus faz e fala e coloca em prática na sua vida, essa pessoa está construindo a casa dela, a vida dela sobre a rocha. Por isso que Tiago diz, não seja um ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra. Então Jesus diz para mim, Rita, perdoa teu inimigo. Se eu quiser construir a minha vida sobre essa verdade, e quando o diabo vier e a minha casa ser inabalável, ele não conseguir destruir a minha vida, eu vou obedecer, eu vou perdoar a marciana, que me persegue, que fala mal de mim, que busca a minha derrota, eu vou perdoá-la. Porque perdão não é um sentimento. Perdão não está relacionado com quem está certo ou está errado. Perdão é ouvir a instrução do meu pai, escolher obedecer o meu pai e fazer exatamente como ele diz para eu fazer. Ore pela marciana Rita. Abençoa a vida dela. Não olhe para o teu sentimento quebrado, machucado, humilhado. Olha a minha palavra, deixa comigo, a mim pertence a vingança. Abençoa a vida dela, não fala mal dela, não espalha mentiras a respeito dela. Não fica revidando, não pague o mal com o mal, com a prática do mal. Pague com a prática do bem. Fazendo assim, você vai construir a sua vida sobre a rocha, sobre a verdade. E o diabo vai vir e não vai conseguir destruir você.
porque você está em obediência aos meus conselhos. Seu marido te traiu? Você pode perdoar. Porque você tem filhos pequenos. Porque você é uma família. Porque você quer os seus filhos crescidos em uma verdade. Você pode perdoar. Você pode abençoar. Você pode continuar. Você foi roubado, foi traído, você pode perdoar. Você pode perdoar a dívida. Você pode. Eu sei que dói. Eu sei que é horrível. Mas eu posso, porque eu sei quem me prospera. Eu sei quem é aquele que me prospera. Eu não vou pisar sobre a cana quebrada. Eu não vou esmagar aquela pessoa que já está devendo para a cidade inteira, está sendo torturada, perseguida. Eu não vou entrar na lista dos perseguidores dela. Eu vou perdoar. Eu vou abençoar. Porque eu tenho um pai que cuida de mim. É você fazer a escolha de não machucar pessoas. Exercitar misericórdia. É fácil você entender. Um cachorro e um gato. Um cachorro, ele mata o gato. Mas o cachorro, naquele dia, resolveu exercitar misericórdia. Ele não machucou o gato, ele não correu atrás do gato. Ele poderia matá-lo. Ele exerceu misericórdia. Você não machucou o outro. Você poderia fazer. Você poderia perseguir. É seu direito, talvez. Mas você fez uma escolha de exercitar misericórdia, porque o teu pai é misericordioso. Você escolheu ser uma pessoa generosa. Você escolheu ser generoso. Porque o seu pai é generoso. É você que faz a escolha. Por quê? Porque você sabe que você é um forasteiro nessa terra. Você está passando por aqui como eu estou passando. Você sabe que a nossa pátria não está aqui. A sua pátria é o céu. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. De nada temos falta. O Senhor é bom, generoso. Assaz benigno. Não nos trata de maneira leviana. Ele não nos te machuca. Ele não te condena, ele condenou alguém no teu lugar. Para quê? Para que você se levantasse nessa geração. Foi para esta geração que eu nasci. Foi para esta geração que você nasceu. Para nós levantarmos a bandeira de uma igreja, de uma religião, não. Do amor de Deus. Essa é nossa bandeira. É isso que você precisa. Ter o teu coração aquecido pela verdade de quem você é. Você é muito importante. Você faz parte da família mais feliz da terra, que é a família de Deus. Você não é uma religião. Comece a valorizar a vida de Deus na sua vida. Comece a buscar pela verdade para você. Olha só, esse salmo, como ele é maravilhoso, Salmo 102, versículo 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Eu estou passando, sou uma forasteira, os meus dias estão declinando. Cada dia que passa eu me aproximo mais de atravessar os tabernáculos eternos. Eu não faço vista grossa. Eu não tenho medo disso. Eu tenho consciência de que os meus dias passam rapidamente pela terra. Que a minha vida é como uma névoa que se desfaz e passa. Mas a palavra do meu Pai nunca passará. É você que começa a olhar para você mesmo e saber que em Deus tudo é possível para você e para mim. Você não precisa se humilhar para ninguém.
Você não precisa pedir favor de ninguém. Tudo que você precisa, como eu nessa noite, é do favor do Rei. É do favor do Rei. Só do favor do Rei. De mais ninguém. Olha só, pega, glória a Jesus, Salmo 112, um pouquinho para frente. Então, quando você obedece a Deus, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Porque é fácil, você pode pensar, minha casa está sobre a rocha. Está mesmo? Será? Você obedece a Deus? De vez em quando, mais ou menos, quando eu acho que Ele está certo. Deus sempre está certo. Ele é a pessoa que mais te ama. Deus nunca faria alguma coisa para te machucar, nunca. Confiar em Deus é a melhor escolha que você poderia fazer. Para o seu casamento, para os teus filhos, para a tua cidade, para os seus negócios. É impossível você obedecer a Deus e as coisas não darem certo. É impossível. Pode passar o tempo que passar. Vai acontecer. Vai acontecer. Ele é fiel, vai acontecer. Salmo 112. Versículo 1, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Olha como é a geração de um homem que teme ao Senhor. Ele vai partir deste mundo, ele vai saber que Deus está cuidando dos seus. A geração deste homem será abençoada na terra. A sua geração será abençoada, porque você teme ao Senhor. Pega o Salmo 145. Aleluia. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Olha só, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Você ensina teu filho quão grandioso, glorioso é o Senhor. O teu filho olha para você e está olhando e observando que você é um homem que ora, uma mulher que ora, uma mulher temente a Deus, um homem temente ao Senhor. Que você faz o que é justo, que você não compactua com as coisas erradas, que você não é a favor de aborto. Não importa o que seja, é uma vida. E você sabe que o seu pai tem o melhor, tem um futuro maravilhoso para aquela criança. Não importa se foi uma violência ou não. O Senhor colocou dentro daquela criança uma promessa, um plano perfeito. Perfeito. E você sabe disso. Que você não é homicida. Você não tem pensamentos de homicídio. Você é a favor da vida. Porque o teu pai é Deus de vivos e não de mortos. Significa que você diante dele vai viver para sempre. Porque você faz parte de uma família que vive, que não está morta. Você tem o poder de Deus dentro de você, a palavra, o Espírito de Deus habita em você. Você não é qualquer pessoa. No mundo só existem 2 tipos de pessoas, só 2 tipos. Santo e pecador. Aquele que é nascido, que é santo, aquele que ainda não nasceu, que é pecador, continua pecador. Não tem outro tipo de pessoa. Ou é santo ou é pecador.
Você nasceu de novo, você não é mais pecador. Esquece isso, você é santo. É um filho de Deus, separado, santo, que tem fraquezas, que escorrega nas fraquezas. Mas Deus é poderoso e te levanta. Não deixa o diabo dizer que Deus não está ouvindo as tuas orações, porque você, de repente, faz um mês que não lê Bíblia, ou você não frequenta nenhum lugar, mas você nasceu de novo. Você é família de Deus. Qual é o bom pai que fica falando para o filho quando o filho faz alguma coisa errada? Agora você não é mais meu filho. Agora vai embora, não é mais meu filho. Aí ele obedece, agora você é meu filho. Vem, come, senta, dorme. Não, agora você respondeu, vai embora, você não é mais meu filho. Não existe isso. Se um bom pai sabe fazer coisas boas, imagine o teu pai celestial. Você acha que seu pai é leviano como nós somos levianos, que mudamos de ideia a cada momento? Recebemos presentes, ficamos apaixonados. Alguém faz uma coisa para nós, já nós não gostamos, já não convidamos para a nossa festa. Mas você convidou, sempre você convidou, todos os anos, mas esse ano não vou convidar. Porque ele não me convidou para o aniversário dele, não fez isso para mim, não fez aquilo para mim. Deus não é assim. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus não vai te castigar. Ele não vai tirar o seu emprego. Deus não vai colocar doença em você. O tempo todo. Ele é um Deus bom. Você pode correr para Ele, não correr dele, correr para Ele. Fez alguma coisa errada? Existe o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Levanta, sacode a poeira e continua. Ele te ama. Não é contra você. Mas Deus precisa que você confie nele. Que você pense como família de Deus. Porque Ele é um Deus bom. Aleluia. Olha o versículo 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos seus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Você vai anunciando, ensinando o teu filho, teus netos. Pega 2 Timóteo comigo. Olha que testemunho maravilhoso Paulo dá de Timóteo. Sobre a família de Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 3. É uma carta que Paulo escreveu para Timóteo. E quando Paulo chama Timóteo de filho, é porque Timóteo tinha o mesmo coração de Paulo. Paulo sabia que Timóteo pensava como ele, que tinha mesmo desejo, a mesma chama que ardia no coração de Paulo por Cristo, ardia no coração de Timóteo. Timóteo era um jovem. Pensa quão maravilhoso é você olhar para os teus filhos e saber que eles amam Jesus, que eles têm o maior tesouro, a maior riqueza, que nunca vai faltar nada para eles, porque eles têm o nome escrito no livro da vida. Como é maravilhoso você saber que você é uma carta lida, que o diabo, o príncipe deste mundo, não vai encontrar nada em você que pertença a ele. Como Jesus disse, o príncipe deste mundo está vindo aí, mas em mim não existe nada dele em mim. Ele não pode fazer nada contra mim, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente é o descanso. Porque eu digo ao meu Senhor, ao meu Pai, todos os dias: Tu és tudo para mim, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha rocha, Tu és o meu amado, Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim.
Tu és a minha maior riqueza. Tu és o meu Pai e eu te amo. Ele dará ordens aos anjos a teu respeito, para que você não tropece nenhuma pedra em nada, porque você fez dele o teu alto refúgio, a tua força, porque você fez dele tudo para você. Comece a pensar no poder da palavra de Deus na sua casa, na sua vida. Levanta, não fica aí com a boca fechada. Comece a agradecer a Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é justo, porque Ele te ama, porque o seu filho não vai ficar nesse lugar de fraqueza, nem a sua filha, nem você vai ficar, porque o braço do nosso Pai não é curto para que não possa te alcançar. Porque a destra do Senhor faz proezas. Que eu tenho fraqueza, Ele está cansado de saber. Este não é o meu problema. O teu problema e o meu problema é quando nós valorizamos mais a fala de Satanás no nosso dia a dia, nas nossas emoções, do que a fala do nosso Pai. Ele te ama, Ele tem pensamentos bons a teu respeito. Ele tem um futuro maravilhoso para você e para mim. Qual é o preço, Rita? O seu tempo. O preço é o seu tempo. Quanto tempo você passa com Ele? Quanto tempo você fica com Ele? Quanto tempo? De 24 horas do dia, quanto tempo você passa? Sendo filho, filha, sentada aos pés do Senhor. Como Maria, não como Marta, preocupada em fazer coisas para Deus. Sabe qual é a obra de Deus que Ele quer que você faça? Ele quer que você creia na obra que Jesus já fez, de graça. Ele quer que você escolha sempre pelo reino dele, pela família. Escolha como um bom filho, uma boa filha. Ele quer te ensinar tudo, tudo. Custa o quê? O seu tempo. Tempo para ficar ali, orando no Espírito. Oração em línguas é um dom poderoso de revelação. Oração em línguas traz o coração de Deus, o plano perfeito dele, só para você. E é o Espírito Santo, o mestre da nossa nova natureza, que nos ensina. Não deixe o diabo roubar isso de você. Ore em línguas, oro, cora, macho, orora, abá. Ore no Espírito Santo. Passe tempo, pelo menos 1 hora, orando em línguas, e a sua vida vai mudar. Você vai estar por 1 hora permitindo que o Espírito Santo esteja orando o melhor, o plano perfeito para você. Está angustiado? Ore em línguas. Está triste? Ore em línguas. Está cansado? Ore em línguas. Está desesperado? Ore em línguas. Está confuso? Ore em línguas. Está com medo? Ore em línguas. Não sabe o que orar? Ore em línguas. Está dando tudo errado? Ore em línguas. Tudo está indo de água abaixo. Ore em línguas. Porque você vai ter resposta. E a resposta sempre é em vitória. Sempre. Tenha paciência. Não vai pescar. Ore em línguas. Ore em línguas. É a sua melhor escolha. Sempre será a minha melhor escolha. A sua melhor escolha. E olha só. 2 Timóteo 1:3. Paulo falando. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele falando com Timóteo, Paulo contando o coração dele para Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria.
pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, uma fé genuína, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. 3 gerações. Essa fé genuína, sem fingimento que eu vejo no seu coração, Timóteo, eu também vi na sua avó, eu também enxerguei na sua mãe. Uma geração ensina outra geração. E olha que poderoso que é isso. Uma geração guardando a verdade, protegendo a verdade, anunciando a verdade, sem medo, sem temor. Deus diz assim, assim eu creio, assim eu faço, assim eu ando. Porque você crê nessa palavra. Mas olha que desastre é você ter uma geração que se perdeu, que não anuncia, que simplesmente abandona a fé genuína. Pega Juízes comigo. Lá no começo da Bíblia. Depois de Josué, você vai encontrar Juízes, que é o 7º livro da Bíblia. Juízes. Capítulo 2 de Juízes. Pensa o quão maravilhoso você falar para a tua filha, para o teu neto, mostrar na prática para eles que você valoriza a palavra, que você anda na verdade, que você é amiga de Deus, de Jesus. Jesus pode olhar para você e dizer, você é meu amigo, você é minha amiga. Você não é minha serva, você é minha amiga. Eu te conto coisas do meu coração. Porque você me ama. Porque você tem prazer em estar comigo. A sua melhor escolha não é ficar horas e horas na televisão. Não é ficar horas e horas na Netflix, assistindo toda aquela série de não sei quantos capítulos. Pensa, o tempo que você fica na televisão. Se você ficasse com Jesus orando em línguas, que seria a sua vida, hein? Pensou? Como seriam seus negócios? Como seria a sua casa? Teu casamento? Teus filhos? Se o tempo que você passa, metade do tempo que você passa na televisão, você passasse com Jesus. Eu acho que é uma ótima escolha. Porque televisão passa, Netflix passa, tudo passa, menos a palavra de Deus. Ela não passa. Quanto tempo você fica ouvindo as notícias do céu e quanto tempo você fica ouvindo as notícias da terra? Aí você vai, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver que você realmente é um noticiário ambulante. Você sabe tudo o que acontece em todos os jornais. Das 8, das 10, tudo. E do céu? O que você sabe do céu? Qual é o noticiário do céu que as pessoas leem na sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Você não acha que é uma péssima escolha? Você ser o noticiário ambulante da terra, ao invés de ser o noticiário maravilhoso do céu? Se fosse você, começaria a pensar sobre isso. Faça a boa escolha. Queira saber as notícias do céu, não da terra. Porque está escrito em Colossenses. Busque as coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque você já morreu em Cristo. E a sua vida está oculta nele. Pensa sobre isso. Juízes capítulo 2, versículo 6. Olha que desastre uma geração que se esqueceu do Senhor. Que se misturou com o pecado, que não anuncia mais a verdade. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Enquanto Josué, o líder, estava vivo,
Todo mundo servia ao Senhor. Tinha uma coluna firme no meio da igreja. Uma coluna que mantinha o povo de Israel firme na verdade da palavra, que anunciava com poder, ajudando aquela geração. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Então, depois de Josué partir, os anciões continuavam falando a verdade, era uma força, uma fala no meio do povo de Israel. Que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Se nós estamos permitindo que os valores do mundo estejam entrando na nossa casa, na nossa família, a doutrina verdadeira não é preservada. Se você vai cedendo à pressão dos teus filhos, à pressão das pessoas ao teu redor, você vai abrindo mão da verdade da palavra, você vai contaminando tudo e de repente tudo é normal. Tudo é certo. Tão normal que hoje as pessoas valorizam mais os animais do que as pessoas. São capazes de levantar passeatas em prol para que uma ave não seja destruída. E não tem o mesmo pensamento em relação a aborto. Para eles, qual é o pensamento? A mulher tem direito do corpo dela, ela faz o que ela quiser. Esse é o seu pensamento, você nasceu de novo. Você não tem pensamento homicida, isso não pertence a você. Você não mata pessoas. Você salva pessoas. É muito diferente. Comece a pensar naquilo que é verdadeiro para o seu Pai Celestial. Não fique guardando pensamentos malignos no seu coração. Eu quero terminar com o Salmo 78. Nessa noite gloriosa. Aleluia. Onde nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, é a doutrina correta. Nós amamos a palavra. A palavra de Deus não é coisa vã para nós, é a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade para nós, é a nossa vida. Nós todos os dias confessamos a verdade. Erguemos as mãos e adoramos nosso Pai. Não importa que você seja a única pessoa na sua casa. Começa com você. E daqui a pouco a sua casa inteirinha está envolvida com essa verdade. Porque você valoriza a palavra. Você valoriza o que Deus diz, você dá ouvidos a Ele, aos conselhos dEle. Você quer saber como que Deus pensa a respeito do seu filho, dos seus negócios, do seu casamento, das suas amizades, das suas escolhas. E Deus vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas, para salvar pessoas. Salmo 78, versículo 1. Escutai, povo meu, a minha lei.
Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Você anuncia para os teus filhos, para os teus netos, que a palavra de Deus é verdade, que a Bíblia é a verdade. Você tem prazer que o seu filho, que o seu neto tenham a palavra, conheçam a palavra. Você valoriza a palavra de Deus na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada. Você não tem vergonha do Evangelho. Você anuncia o Evangelho com a sua vida, com as suas escolhas. Isso é poderoso demais. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha o versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Porque não confiaram em Deus, nem na salvação de Deus, se misturaram com outros deuses, se rebelaram contra a palavra. Quando você não crê que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida, quando você não crê que só existe um caminho que leva a Deus, você está se levantando contra a verdade de Deus que estabeleceu isso na palavra dele. Não existem muitos caminhos que levam a Deus, só existe um caminho. E não é religião, é ser família. Nós somos família de Deus. Deus é o nosso Pai. Então, nessa noite, no meu coração, eu quero que você se posicione nessa verdade, sem condenação. Um dia de cada vez. Qual é o melhor dia da sua vida? Hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje você escolhe a vida e não a morte. Hoje você escolhe viver a verdade da palavra. E você vai dando passos para que você seja transformado pelo poder da palavra. De que jeito? Passando tempo com o seu Pai Celestial, orando no Espírito, lendo a palavra, construindo a sua vida sobre a verdade da palavra, obedecendo a Deus. Não só ouvindo e achando maravilhoso, mas colocando em prática no seu dia a dia. Amém? Vamos terminar, vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Vamos ser fortes e corajosos, fortes como Josué, ficar firme na palavra e colocar a palavra em prática. Vale a pena, vale a pena. Você vai colher frutos e os seus netos vão olhar para você e vão saber que um dia eles tiveram uma avó que orou por eles, uma mãe que orou por eles, um pai que orou, um tio que orou, uma tia que orou. Oh, aleluia. Pai, nós te damos graças. Eu não sei quem está comigo pela internet, eu não sei o que eles precisam, mas eu sei que o Senhor está chamando cada um de nós nessa noite. O Senhor está nos chamando para um tempo mais íntimo com o Senhor. O Senhor está nos chamando nessa noite para um tempo maravilhoso, um tempo com o Senhor. E eu sei que muitos como eu estão dizendo, sim, Pai, sim, nós queremos mais tempo. Nós passaremos mais tempo. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais do Teu coração.
Muito obrigada, Pai, por essa noite gloriosa, noite maravilhosa, noite poderosa, noite de avivamento, noite de mudança, noite de transformação, noite onde somos perdoados, somos levantados na força, no poder do Teu Espírito. Muito obrigada pela manifestação de cura no nosso meio nessa noite, Pai. Muito obrigada, Pai, pela manifestação de cura no nosso meio nessa noite. Podemos andar curados, mente curada, corpo curado. Nós podemos, porque Cristo pagou um alto preço. Muito obrigada porque a cruz está vazia. Muito obrigada, Pai, porque podemos andar prósperos, os celeiros transbordando da Tua provisão, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, é o Senhor que nos prospera, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor curador, provedor, protetor, que nos dá uma direção. E o nosso coração, Pai, tem muita gratidão nessa noite. Somos uma geração que está anunciando a uma outra geração que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que a Tua palavra é a verdade, que a Tua palavra é a verdade, que só existe um único caminho, que este caminho é Cristo. Muito obrigada pela Tua igreja gloriosa, reunida comigo neste lugar, nessa noite, Pai. Nós podemos ir para casa e deitarmos e dormirmos em paz, porque Te amamos, confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor leal, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Aquilo que era contra nós, a dívida foi paga. A dívida foi paga, Senhor. A cruz está vazia. O escrito de dívida contra nós foi rasgado. Não há mais condenação sobre nós. Os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem nos cercado com alegres cantos de livramento. Obrigada por essa noite magnífica, Pai. Noite de revelação, de entendimento. Nós Te louvamos, que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.